A gente conversa agora com ele, Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais. Igor, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigada. Igor, são vários pontos importantes aí para a gente conversar, né? Afinal, economia e doutor em relações internacionais, ou seja, né? Tem muito assunto internacional aqui que a gente poderia começar aqui falando e ficar muitas horas, mas eu queria entender um pouco mais. A gente estava aqui há poucos minutos, não sei se você estava acompanhando, falando inclusive com o Fábio Fares em relação, né, a todo o cenário econômico, não só brasileiro, mas mundial como um todo. E recentemente também, né, eu estava abordando um tema que eu queria aproveitar e começar aqui falando com você sobre a mudança da nossa política externa brasileira, né? Este novo governo já traz algumas mudanças, principalmente em relação ali à aproximação com países do Mercosul. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, como que você avalia, né, essas mudanças já anunciadas aí pelo nosso novo ministro de Relações Exteriores e se traria pontos positivos aqui para o Brasil, essa reaproximação aí com o Mercosul? Bom, são pontos realmente bastante diversos, né? Eu acho que a gente tem que entender como é que está o cenário internacional e qual é a lógica de trabalho. Bom, inicialmente a gente tinha previsões do Fundo Monetário Internacional com crescimento muito baixo, né? A gente estava vendo a União Europeia crescendo 0, os Estados Unidos crescendo por volta de 2,5%, a China crescendo abaixo de 5%. Isso significa que os nossos principais parceiros comerciais não vão ter um bom desempenho. Mas isso também é relativo, né? Quando a gente faz análise que a China vai ter uma reabertura agora, fora daquela visão do Covid-0, isso pode dar um impulso para as nossas exportações do final do ano de 23, começo de 24. É mais ou menos, eu acho que a gente vai sentir daqui para frente. Por outro lado, uma notícia positiva também nessa semana é que o nível de inflação dos Estados Unidos só cresceu 0,1% em relação de um ano com relação ao outro ano, quando a gente faz a análise do mês de dezembro. Ou seja, significa que a gente tem dados que são relativamente positivos no exterior, apesar do cenário externo ainda estar bastante adverso. Agora, quando a gente faz uma análise de política externa macroeconômica, eu entendo que, na visão do governo, eles estão procurando alternativas de operações, tendo em vista o cenário controverso desses grandes players. Então, mais próximo da gente seria o Mercosul. Acho que aí tem um ponto positivo, acho que o Mercosul pode se integrar mais do ponto de vista de bloco econômico, acho que ele está muito parado há muito tempo. E se esse avanço na integração tiver focado principalmente na ratificação do acordo do Mercosul e União Europeia, inclusive a presidente do bloco, Ursula von der Leyen, falou sobre isso como uma oportunidade única agora para ratificar esse projeto, acho que é um bom caminho. O que eu não concordo com a visão do governo atual é ter um foco em outras nações latino-americanas de mais integração, e a gente está falando do próprio Peru, Venezuela, algum tipo de ligação com outras nações que não têm uma capacidade histórica do ponto de vista de política e governança. Eu acho que aí é um pouco de quebrar a cabeça, gastar muito tempo e energia em algo que não vai trazer grandes frutos. Na minha visão, acho que a gente tem que focar no Mercosul com a União Europeia. Eu acho que o mote é esse. Esperar o que é que vai vir de melhoras em relação à China. E os Estados Unidos, eu não estou vendo uma visão tão negativa assim. Se você me perguntasse isso há 15 dias atrás, eu estaria mais pessimista. Todos os dados agora estão sendo positivos, o Fed deve aumentar mais umas 2 vezes a taxa de juros, mas com taxas muito menores, talvez 0,25, alguma coisa do tipo, que é experimentada. Então, apesar desse cenário, a gente não pode colocar nele o crescimento brasileiro. O crescimento brasileiro nesse ano, se existir, tem que vir pelas reformas estruturais nacionais. A gente não vai crescer 3%, como provavelmente vai sair os dados de 22, puxado pelo cenário externo. Acho que essa realidade não existe mais.
Inclusive, você falou aí, né, tocou nesse ponto em relação à China, e que é uma grande parceira nossa. A China já se diz pronta para negociar um acordo aí de livre comércio com o Mercosul ou, inclusive, separadamente com o Brasil. Comercialmente, traria mais benefícios ou malefícios para o Brasil, que nós já somos grandes exportadores para a China. Fazer esse caminho através aí, né, de volta com essa reaproximação através do Mercosul ou diretamente com a China, né? Porque também temos que levar em consideração que já temos essa parceria comercial, né? Então, queria entender um pouco mais a sua visão em relação a essa fala especificamente que veio até da própria China. Não, estamos dispostos a negociar diretamente com o Brasil ou através também do Mercosul. Paula, eu acho que isso é uma repetição do que a gente viu na década de 90 com a ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas. Ah, sim, verdade. Os Estados Unidos queriam colocar todos os países dentro de um grande bloco de negociação. O Brasil foi um dos blocos que negou isso, que tentou realmente, na palavra essa, enrolou os Estados Unidos o máximo que pôde. Os americanos fizeram acordos bilaterais com quase todas as nações que eles tinham interesse. E eu acho que a China é a mesma coisa. Eu acho que para o Brasil é mais vantajoso hoje tentar fazer um acordo de livre comércio direto com o Mercosul em bloco. Acho que a gente pode ter mais ganhos dentro de uma negociação conjunta do que separado. Se nós não fizermos isso, não há dúvida de que os chineses vão fazer os acordos individualmente, seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos. Então, se no século XXI, o objetivo é o aumento de comércio, tendo em vista as peculiaridades de pandemia e cadeias disruptivas, acho que o foco da nossa política externa comercial, né, a diplomacia comercial, tem que ser acordos em blocos. Caso contrário, não tem sentido existir o Mercosul. Pontos importantes. Igor, trazendo agora um pouco mais aqui, né, para a nossa economia, né, entender um pouco mais a sua visão. A gente teve agora há pouco dados da PNAD contínua, né, trazendo aí um número menor, inclusive de desempregos, né. A gente vê aí um grande desafio, principalmente nos Estados Unidos, que tenta trazer a inflação para a meta com essa subida de juros do Fed, mas sendo muito ainda impactada em não conseguir isso por conta do pleno emprego por lá, né? Um mercado robusto. É engraçado até a gente falar isso porque são dados bons, mas que ao mesmo tempo trazem, né, uma visão de repente de que isso vai demorar para se trazer uma correção aí, uma meta, né, trazer a inflação para a meta, porque as pessoas ainda estão ali consumindo, comprando, porque está em pleno emprego. Aqui o Brasil tem um dado positivo hoje também, né? Assim, teoricamente, se você for olhar, estamos, né, com um número de desemprego menor, pessoas mais empregadas. E aí eu queria entender qual o risco, né, da nossa inflação realmente não voltar para a meta, como acontece nos Estados Unidos, apesar da nossa subida de juros ter começado muito antes, até por sinal, né, para segurar essa inflação, mas ainda assim temos, né, um dado positivo, por um lado, que pode impactar na inflação. Queria entender um pouco mais a sua visão sobre este tema. Paula, há uma diferença fundamental dentro desses dados, e eles não podem ser colocados de uma maneira bem simples e direta como uma comparação, por um motivo muito simples. O peso do governo dentro da economia são completamente diferentes. Proporcionalmente ao PIB, a gente está falando de gastos do governo norte-americano por volta de 17%. Enquanto no Brasil a gente tem um valor que passa dos 30%. Ou seja, o nível de gastos do governo brasileiro e o seu impacto na inflação é muito maior proporcionalmente em relação ao PIB do que o governo norte-americano. Ou seja, para que, na prática, a inflação americana caia, eles vão precisar nitidamente de um aumento do desemprego. Isso já está sendo colocado em prática, as Big Techs já começaram os seus layoffs, isso deve se estender por outros segmentos, porque a gente está falando basicamente de uma razão, inflação e nível de empregabilidade em uma economia extremamente dinâmica. O Brasil não tem essa situação muito parecida. Apesar da gente estar aí com, segundo dados, 8,1, alguma coisa do tipo de crescimento, de taxa de desemprego, que é baixa em relação ao Brasil, o que mais impacta as expectativas de inflação são os gastos do governo. Ou seja, à medida que a gente não apresenta ainda qual vai ser o novo arcabouço fiscal da nossa dívida e que ainda a gente não sabe se conseguiremos, no longo prazo, trazê-la para uma razão controlável e que os gastos do governo cada vez são maiores, não só pela PEC de transição, mas por
a própria dinâmica do governo, isso faz com que as nossas expectativas de inflação continuem alta. Então, a gente está vendo isso com a abertura de curva de juros futuros, né, cada vez maior, e a gente, enquanto não tivermos um arcabouço ou uma delimitação de custos fiscais, a gente vai continuar com essa tendência de inflação em alta. Então, a razão de empregos e inflação no Brasil, ela tem esse componente do governo que é muito mais sensível do que, de fato, o nosso nível de empregabilidade. Lembrando que existe também a questão da capacidade de empregos na produção, na produtividade. O trabalhador americano ele é muito mais produtivo que o brasileiro, então o nosso trabalhador, apesar da gente ter mais gente trabalhando na economia, esses salários são menores, a produção por pessoa é menor, e isso não é tão impactante dentro da economia e dos aspectos inflacionários como é nos Estados Unidos. Então, se lá, para resolver o problema de inflação, o remédio é taxa de juros mais a diminuição do emprego, no Brasil, o remédio é taxa de juros e diminuição de gastos do governo. A questão de regulação do emprego no Brasil vai ser algo mais a reboque, puxado por esses dois fatores. Inclusive também essa questão, né, de metas aí, de inflação, me fez lembrar da fala recente até do próprio, ontem, né, o próprio presidente Lula fez ali, né, numa entrevista críticas em relação à independência do Banco Central, diz que não se resolve exatamente esse equilíbrio entre inflação e juros com um banco independente, porque se tivesse que resolver, nós não estaríamos tendo esta inflação e essa Selic alta, apesar que talvez ele não levou em consideração a pandemia e o resto do mundo também que passa pelo mesmo problema. Mas voltando para cá, ele fez até uma comparação lá na época que o Meirelles era o presidente do Banco Central no governo dele, falou que não via diferença em relação ao Roberto Campos Neto e falou também, né, o porquê não subir a meta da inflação. Eu queria entender na sua visão, né, o que mudaria realmente, a gente fala em subir o teto de gastos, né, uma mudança ali para um novo arcabouço fiscal, mas o que seria realmente, né? Qual é a sua visão? Quais, né, riscos ou não, se seria melhor a gente também fazer uma revisão nesta meta inflacionária, como ele próprio citou, em 4,5%? Bom, Paula, focando principalmente nos mais pobres, quando a gente fala de uma mudança de meta de 3% para 4,5%, na prática, o que muda não é nem tanto para agentes do mercado financeiro, porque a gente está falando de correções com a taxa de juros Selic, nesse caso. Agora, o que mais preocupa é para o pessoal mais pobre, né? Quando você tem uma meta de inflação saindo de 3 para 4,5, significa que os salários ficarão menores, que os preços dos produtos vão aumentar e a renda disponível dessas pessoas cai. Então, na prática, quando se coloca esse tipo de imposição, a gente está dizendo: olha, não tem problema, os mais pobres podem sofrer mais. Eu acho que esse não é o objetivo que o presidente Lula gostaria que acontecesse, e ninguém na nossa sociedade. Então, na prática, aumentos ou metas superiores de taxas de inflação são prejudiciais, porque é o que a gente conhece como imposto obrigatório, né? Um imposto que é colocado na sociedade, todos nós pagamos. No meu ponto de vista, independência do Banco Central, principalmente para nações emergentes, significa uma espécie de ar de modernidade, ou seja, é um modelo onde os investidores, sejam eles públicos ou privados, ou se eles estão dentro do mercado financeiro ou fora, de ter uma garantia de que, num momento de políticas fiscais extremas ou de baixa não produtividade, mas baixa popularidade dos governantes, eles não vão ter a capacidade ou a tentação de usar artificialmente o Banco Central para objetivos políticos. Então, pode ser que nas falas do presidente Lula, dizer que o trabalho do Meirelles e do Campos Neto é muito similar, independente de ele ter sido de um regime de livre nomeação e o outro de um regime independente, aí tem um sentido. Mas para os investidores e para a consolidação de um Estado moderno, a independência do Banco Central é fundamental. Eu acho que isso impacta principalmente nas expectativas futuras de investimentos no nosso país.
Apesar, Fábio, da gente também não... Fábio não, Igor, perdão, desculpa, eu estava falando com o Fábio anteriormente. Apesar, Igor, da gente mesmo assim, né, tendo uma meta de 3, não cumprindo ela, porque também esse seria aí o raciocínio, né, do presidente que ele alega. Poxa, a gente tem uma meta que ela não é cumprida, então por que não aumentar essa meta para ela ser cumprida? Você acha que isso sinalizaria uma solução? Ou o jeitinho brasileiro é sempre, né, do puxadinho ali, eu coloco 4,5, mas tudo bem, se ela chegar a 6,7 ainda estaria dentro de uma margem e aí o impacto seria mais desastroso, teoricamente, para a população ainda, né, de menor renda, como você bem pontuou. Paulo, eu acho que tem um sentido nessa fala do presidente Lula quando você coloca desse jeito, eu acho que tem uma lógica. Agora, independente de ser 3,5, 4, 4,5, o que nós precisamos de política fiscal e monetária são objetivos críveis e execuíveis. Ou seja, a gente vai colocar essas metas, elas podem não serem as melhores do mundo, os melhores indicadores, mas a gente vai ter capacidade de cumprir. O ministro Haddad, ele deu uma declaração recente dizendo, olha, a gente vai fazer essas políticas fiscais e a ideia é que o déficit saia de 2,5% para algo entre 0,5% e 1%. Ou seja, ele não chegou a dizer que vai zerar o déficit, que vai ser uma coisa mágica. Ele disse que vai ter déficit, vai ser um pouco menor, mas a expectativa é essa. Então, eu acho que muito melhor do que, de fato, o que vai ser o resultado é hoje as medidas serem críveis e execuíveis. Então, vai estar todo mundo ciente do que vai acontecer, do que vai ser perseguido e como isso vai ser feito. Então, desse ponto de vista, eu acho que é a melhor opção. O que é crível e execuível? A diferença é o presidente Lula e o ministro Haddad são responsáveis por política fiscal. Política monetária tem que ser decidida pelo Banco Central. Então, acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu entendo a visão do presidente Lula de falar sobre isso, mas geralmente se deixa o Banco Central tomar essas decisões tecnicamente. Igor, bom, teríamos aqui muitas perguntas ainda para fazer. Fica o convite para você voltar em outras oportunidades. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Nosso tempo já está aqui em cima. Agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo, e até a próxima. Até mais. Grande Igor Lucena.